Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu trago temas selecionados. No programa de hoje, eu converso com a Fabiane Simão. Ela é coordenadora da Associação Nenhum Direito a Menos e eles lançaram um núcleo em Petrópolis. Falo com a Mavi Carpim e ela vai falar sobre a carreira na música. E termino com a Natália Barros, com um bate-papo super interessante sobre ensaio de gestantes. Fica comigo, eu volto rapidinho. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Estou de volta com o programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Fabiane Simão, ela que é coordenadora da Associação Nenhum Direito a Menos, e a gente vai falar sobre o núcleo da região serrana. Fabiane, seja muito bem-vinda, é imenso prazer conversar com você. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e para o seu público. Queria que você me falasse da Anedim. Ela já tem uma trajetória marcada por muita resistência e mobilização. Como é que você define a importância desse movimento de consolidação do núcleo da região serrana, agora oficialmente lançado aqui em Petrópolis? A Nedim, ela tem uma trajetória, como você bem falou, desde 2023 a gente começou como um coletivo. Em 2024, a gente foi, por conta das circunstâncias do que vinha acontecendo, os cancelamentos unilaterais dos planos de saúde, falta de políticas públicas, nós nos vimos impelidos a nos transformar numa associação com o CNPJ direitinho
e viramos essa associação representativa aqui no estado do Rio. Porém, a gente recebeu muitas demandas de outros municípios. Petrópolis, Friburgo, Magé, a gente recebia várias demandas. E aí a gente decidiu municipalizar a associação, para a gente ter uma representação mais forte. A Uhum. importância disso é porque assim, a Anedinha ela não tem como prerrogativa ser protagonista de nada. Quem movimenta a gente, quem direciona a gente, são as demandas do próprio movimento da pessoa com deficiência. Então a gente vai onde tem demanda. Mas a gente também acredita muito na força do coletivo. Então a gente acredita que se a gente conseguir municipalizar a associação, a gente vai ter mais força para cobrar políticas públicas estaduais que atinjam todo mundo. Então essa é a principal importância da gente estar em Petrópolis, na região serrana. Legal. O que que representa para a cidade, para a região, a criação de um espaço como esse, voltado ao acolhimento e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência? Eu acredito que é mais um espaço de escuta, né? A gente sabe que existem algumas associações aí em Petrópolis, inclusive, se elas estiverem nos assistindo, eu convido todas para que a gente some forças, porque realmente eu acredito no poder do coletivo. Então, quanto mais entidades estiverem juntas, melhor para a própria população de Petrópolis. E a gente chegou num momento em que eu vejo de grande luta, né? A extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, para a gente, representa um grande problema, porque é um apagamento simbólico, apesar de dizerem que não foi extinta, foi só anexada, mas assim, se você perde a sua individualidade, perde a sua autonomia, você perde seu poder de fala. Então, eu acredito que a gente chegou num momento muito propício para lutar por direito. Então, reafirmar a existência da Secretaria da Pessoa com Deficiência já é assim, é um projeto de luta muito grande. É reafirmar que as pessoas com deficiência de Petrópolis, elas existem, elas resistem, elas não estão apagadas. Então, acho que a importância é essa. Para além disso, tem o acolhimento, claro, a associação oferece, além do serviço jurídico gratuito, a gente tem psicólogo para atender os pais, porque também é importante o cuidar de quem cuida, né? A gente Uhum. tem várias demandas que a gente consegue atender através da associação. Legal. Não só a questão do fechamento da secretaria, dessa coisa dela ter virado uma subpasta, mas para onde ela foi localizada também tem uma questão que vocês andaram discutindo. Eu, pessoalmente, vi o vídeo, que você postou nas mídias sociais e eu compartilhei porque me incomodou. Como é que não só a questão dessa coisa do apagamento, como se Petrópolis fosse uma cidade que não tivesse pessoa com deficiência, mas também dificultar o acesso da pessoa com deficiência à secretaria voltada para ela. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atitude prática que vocês realizaram. Então, essa questão da acessibilidade, não existe inclusão sem acessibilidade, começa por aí. A Uhum. sensação que eu tenho é que, é claro, não vou acusar ninguém, mas a sensação que eu tenho é que certas pessoas se propõem a discutir inclusão, acessibilidade, políticas públicas sem ter a menor experiência com a questão. Então, vai tendo um atropelo em cima do outro. Você pega, anexa a Secretaria da Pessoa com Deficiência, baixa mobilidade, doenças raras, dentro do esporte. Ok, o esporte é inclusivo? É, mas porém não é para todos. Existe uma gama imensa de questões de deficiência. Tem pessoas que não conseguem sequer sair de casa. Outras conseguem sair, mas não conseguem realizar um esporte. Sem contar que o acesso ao esporte também não é para todos. Então, isso já foi um grande atropelo. Aí você coloca num lugar que tem uma escadaria, mais de 50 escadas. Já é um segundo atropelo. Como é que uma pessoa, um cadeirante, vai subir? Como é que uma pessoa que não tenha um dos membros, uma das pernas, vai subir? Né? Uma pessoa amputada. Então, assim, existe uma falta de sensibilidade e uma falta de conhecimento na discussão do assunto. E eu acho que a associação ela traz luz a essas questões. Porque a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a principal função dela é trazer luz para cima das questões da pessoa com deficiência.
Se ela está apagada, a associação vai acender. Vamos tocando. Isso aí. É um exercício, né? Eu falo isso, talvez pareça equivocado, mas na minha cabeça é um pouco disso. Eu sou jornalista, trabalho o dia inteiro com palavras. Não dá para eu falar errado. Não dá para eu falar para mim fazer. A gente Sim. vamos, porque isso denotaria que eu não estou apta para exercer a profissão de jornalista, que é comunicar da forma mais assertiva. Quando você vê uma secretaria para pessoa com deficiência, que tem um monte de escada, dá a sensação que ela não está apta nem de dentro para fora, porque ela não consegue nem entender o que ela deveria mostrar, apresentar de cara. A estrutura da secretaria deveria mostrar a acessibilidade para todas as pessoas, a com deficiência, doenças raras e tal, não sei o quê, para se tornar visivelmente um modelo do que todo mundo deveria seguir. É isso, Fabiane? Ou eu estou muito louca? Não, não, é exatamente isso. Até porque tem uma questão aí também, por exemplo, pessoas com deficiência envelhecem. Agora, você imagina um idoso com deficiência subir aquela escada. Isso foge um pouco do que você entende de uma pessoa hábil para discutir essa questão. Então, se eu já começo anexando uma secretaria, a Secretaria de Esporte, num local que não é acessível, eu já mostro de cara que, tipo, eu não sei nada, nada de inclusão, nada de acessibilidade. Então, assim, claro que isso, não estou acusando ninguém, claro que isso são Sim. suposições, mas, assim, suposições entre aspas, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então a gente vai vendo isso. Uma outra questão que eu acho muito importante é que haja um letramento dessas pessoas, porque é inadmissível uma pessoa falar publicamente que vai acolher pessoas deficientes, né? E aí, antes de ser as pessoas dizem que é um mimimi essa questão de falar. Não é um mimimi, eu vou só fazer uma breve explicação. Uma pessoa, o que significa uma pessoa com deficiência? Significa que existe uma pessoa antes de uma deficiência. Existe uma pessoa antes de um diagnóstico. Ela não é uma deficiência. Você fala, o que é uma coisa deficiente? Deficiente é você ter uma secretaria da pessoa com deficiência numa escadaria. Isso é uma deficiência. É uma deficiência estrutural. Agora, você fala com uma pessoa deficiente, você está taxando aquela pessoa. Então, se aquela pessoa é cadeirante, significa que ela é totalmente deficiente, ela não serve para nada, né? A palavra deficiente denota isso, que tem um defeito, não serve para nada. E não é uma deficiente, uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa com uma deficiência. E o que isso significa? Que essa deficiência dela precisa de algum nível de adaptação, algum nível de suporte, que não impede ela de ser uma pessoa, uma cidadã capaz de exercer uma atividade ou qualquer coisa que ela queira. Então, precisa se passar por um letramento, porque ninguém é deficiente, ou todos nós somos deficientes em algum aspecto, por exemplo, no que eu quero dizer assim, de ter alguma questão. Eu sou péssima em matemática. Se você me der uma conta, eu vou dizer para você, olha, eu não sou suficiente para fazer isso. Eu acho que eu erro até na calculadora, se eu bobear. Então, existe essa questão da gente fazer um letramento do que se falar também, porque a fala é um exercício político, um exercício de cidadania, e é um exercício de inclusão também. Então, eu te incluo ou te excluo na minha fala. Então, tem essa questão. Então, a gente falou que a Anedim em Petrópolis está oferecendo atendimento jurídico gratuito, psicologia, pensando nas políticas públicas sociais e, na verdade, vem para somar com as outras associações que já existem, que já atuam. Ou seja, extremamente positiva a chegada de vocês, fico extremamente grata de você estar aqui comigo falando sobre isso, porque eu acho que a gente tem sim que dar espaço para pessoas com deficiência se representarem, mas é também importante que pessoas sem deficiência
e aí não vamos falar de normal, né? Vamos falar de pessoas sem deficiência, também estejam nesse movimento para unir forças. E eu queria que você falasse como é que as pessoas podem entrar em contato para participarem da Anedim de alguma forma, para pedirem ajuda. Como é que é essa comunicação aqui em Petrópolis? A princípio, a gente está procurando um local para abrir nossa sede aí em Petrópolis. A gente não tem uma sede física ainda, mas isso vai ser resolvido em breve, que eu já estou movimentando. Porque o ideal é que a gente tenha uma sede fixa, acessível, Sim. para receber as pessoas e as demandas. Então, a princípio, eu peço que as pessoas sigam a página no Instagram, que é Nenhum Direito a Menos Região Serrana. E a gente está respondendo todas as pessoas que estão entrando em contato no direct ou nos próprios comentários. Também tem um e-mail lá e tem uma forma de se associar. A pessoa não é obrigada a se associar para que a gente possa auxiliar essa pessoa. Não é uma obrigatoriedade. É claro que a gente tendo uma associação, a gente ajuda a associação, porque é uma associação sem fins lucrativos. Se associando, você também não é obrigado a pagar uma mensalidade, a gente tem uma sugestão de ajuda, pode ser 5, 10, quanto a pessoa puder colaborar, ou se não puder colaborar, pelo menos está ali somando. Então, a princípio, hoje, o nosso principal canal de comunicação tem sido as redes sociais, mas a gente responde todo mundo. E em breve teremos novidades em relação ao espaço físico. Maravilha. Fabiane, queria te agradecer pelo bate-papo, te desejar muita força para continuar com a Anedim, para que a gente consiga também pensar e mudar e criar políticas públicas que aí sim são direcionadas para todos. Obrigada. Eu que agradeço o espaço, agradeço a sua atenção e a atenção de todos que vão nos ver, ouvir, sentir. É isso. Obrigada a você. Beijo grande e até breve. Até. Tchau. De casa, fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias.
Venha para o EcoArte, espaço cultural, e deixe a arte ecoar em sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Mavi Carpim, ela que é artista, e a gente vai falar sobre a carreira na música. Seja bem-vinda, Mavi, prazer falar com você mais uma vez. Oi, meus amores, prazer estar aqui de novo, pela terceira vez, muito gostoso sempre conversar com você. Queria que você começasse falando um pouquinho pra gente, como é que foi o seu primeiro contato com a música? Cara, eu comecei muito cedo, né? Comecei a cantar na igreja muito cedo. Comecei a fazer aula de vários instrumentos muito cedo. Foi com 5 anos que eu comecei a fazer minha primeira aula, assim, de instrumento, né? Que foi piano. Mas cantar desde que eu me entendo por gente, assim. Eu canto na igreja desde muito novinha e depois comecei a ter contato com outros instrumentos. Veio o violino, veio o violão, veio a teoria musical. Então sempre foi uma realidade assim muito minha mesmo. Eu sempre me interessei muito, sempre corri muito atrás. Minha mãe sempre deu todos os pulos possíveis dela para que eu sempre pudesse ter acesso a estudar música. Então, desde muito novinha. Legal. E os estúdios? Como é que você chegou, nesse momento? Então, os estúdios, eu me mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha. Me remudei, né, para o Rio de Janeiro, porque eu nasci no Rio, sou carioca, quando eu tinha 17 anos. E meu primeiro contato com o estúdio em si foi na gravação de um filme que eu gravei em 2020. Foi a primeira vez que eu entrei de fato, assim, em um estúdio. E vi toda a magia, tudo aquilo acontecer, mas ainda era uma coisa muito distante, assim, nunca tinha tido a intimidade, sabe, com essa relação com as gravações, com tudo. E, e aí comecei a ter contato com alguns produtores e entender. Eu componho desde muito cedo, né, desde muito novinha, com 13 anos, eu já começava a escrever as minhas músicas, mas assim, lançar músicas era uma coisa muito distante, que eu nunca nem tinha pensado, assim, de fato, que isso poderia ter, assim, ser possível. E graças ao contato e ao networking e conhecer pessoas que me incentivaram a fazer isso, a lançar as minhas músicas, veio aí meu primeiro EP no início, no meio do início do ano, da primeira parte do ano. E foi um presente, assim, a recepção das pessoas, como as pessoas abraçaram esse EP junto comigo. Um EP é um pouquinho diferente de um disco, porque são menos faixas, né? Para ser um disco, de fato, tem que ter 10 faixas. O meu EP tem 5 faixas, mas é muito gostoso. Eu sou apaixonada em ir para estúdio. Inclusive, agora eu tenho o meu próprio, que tá aqui do meu lado, que é o meu home studio. Então, o tempo todo eu tô gravando coisas e, enfim, eu sou completamente apaixonada. Virou uma nova paixão mesmo. Que legal. Agora, todo artista tem as suas influências de estilo, os artistas que inspiram, e como é que tá isso? Quem são os seus queridinhos? Nossa, eu tenho muitos queridinhos, assim, mas eu acho que a maior influência musical que eu tenho é a bossa nova. Desde muito nova, assim, minha mãe é muito apaixonada por bossa nova também, então ela fala que ela cantava pra mim na barriga, que ela escutava muito Tom Jobim, né, quando tava grávida de mim. Então eu acho que isso em algum momento dessa gravidez entrou no meu DNA, assim. Eu sou muito obcecada por bossa nova, eu escuto muito. E é muito doido, né, porque eu sou muito nova, então quando eu falo que eu gosto de bossa nova, as pessoas ficam, nossa, mas bossa nova com 20 anos, o que que você tá fazendo da vida? E eu sou muito apaixonada, eu sempre tento buscar trazer essas raízes como inspiração mesmo para as minhas músicas, e eu deixo isso muito claro, assim, toda faixa dessas 5 faixas do meu EP tem alguma inspiração, então, uma eu coloquei uma poesia no meio, representando a música Eu Sei Que Vou Te Amar, do Tom Jobim, com o poema do Vinícius de Moraes, é,
A outra eu falo de Garota de Ipanema. A outra eu faço uma referência na questão de composição com aquela quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Então acho que a bossa nova assim, ela é para mim uma coisa muito transcendental. Eu acho que ela é atemporal. E Tom Jobim, pra mim, eu tenho um quadro dele na minha sala, assim, tocando piano, e eu falo, cara, pra mim, esse cara, não sei se em algum momento vai existir alguém tão brilhante quanto Tom Jobim. Mas é isso, tenho muitas referências, né? Além da bossa nova, tem muitas referências pop, mas de fato eu acho que Tom Jobim, ele é meu top um assim. E se você fosse definir o teu estilo, como é que você chegou até ele? Então, eu não sei se eu posso me definir como uma pessoa que escreve só bossa nova, né? Eu acho que a música, ela é muito ampla e ela é muito fluida. E eu acho que depende muito também com quem você escreve. Eu gosto muito de compor junto com outros artistas, porque eu acho que é muito enriquecedor você sentar para escrever com uma outra pessoa, sempre soma. Meu EP, eu tive a honra, né, com o meu produtor, Leandro Bueno. Ele é um cara muito maravilhoso, ele é um poeta, assim. A gente compôs muita coisa junta e, e a gente sempre fala assim: a bossa, ela é a base. Então, quando a gente compõe alguma coisa que não tá muito bossa, eu falo, amigo, não tá bossa, tem que estar mais bossa. Não, bora trazer elementos de bossa, mas é uma coisa mais atual, é uma bossa meio pop, porque de alguma forma a gente precisa se conectar com as pessoas que escutam, né? E querendo ou não, a bossa ela é muito valorizada lá fora, mas aqui no Brasil, pouquíssimas pessoas hoje, principalmente da minha idade, escutam de fato bossa nova. Então a gente tenta trazer alguns elementos do pop, mas sempre tendo a bossa. Eu sou chata com isso, Carlos, você não tem ideia. Quando a gente vai escrever, eu encho o saco das pessoas, eu falo, gente, não tá bossa. Precisa trazer mais coisas de bossa, ritmos de bossa de violão, elementos de chocalho, elementos rítmicos, mais de bossa. Mas eu acho que bossa pop eu gosto disso. Bossa pop. A gente já conversou antes que o começo normalmente não é fácil. E quais foram e estão sendo os maiores desafios nessa sua entrada para o mundo da música? Cara, eu acho que como qualquer artista, eu acho que quando você entende que você é artista, porque artista acho que não é uma coisa que você, eu tô artista, não existe você estar artista, você é ou você não é. Eu acho que o maior desafio é você escolher abdicar da estabilidade. Então é muito difícil você escolher abdicar disso, de que você vai ter momentos que você vai ter como fazer as suas músicas, vai ter momentos que você vai ter que dar uma esperada, porque fazer música não é barato, nada barato. E, e como assim, além de eu trabalhar com música, eu trabalho com teatro, que também é outra área super complexa, que também você tem que abdicar da estabilidade. A minha renda para fazer a minha música vem de uma outra parte artística minha. Então eu dependo 200% da arte para sobreviver e continuar alimentando e pagando as minhas músicas. Então, eu acho que o primeiro desafio é um desafio financeiro que está aí, e eu sinto assim que todas as pessoas que começam passam por isso, então isso de alguma forma me dá também uma calma, tá tudo bem, tá tudo normal, todo mundo passa por isso. E eu acho que também é um desafio mesmo de conectar com as pessoas, conectar a minha música com as pessoas, por ser uma coisa que não é tão comercial, né? A gente fala hoje, tem muitos meios mais fáceis de você entrar nesse meio da música para você se conectar, fazer com que as pessoas se conectem. É como se fosse uma fórmula que você já sabe que dá certo, você copia e cola e fala, isso aqui funciona, então vamos. E toda fórmula eu falo, não quero. Já briguei com produtores, inclusive, sobre isso. Precisei romper com alguns por conta disso, porque eu não gosto de fórmula, eu gosto de falar sobre a minha verdade, por mais que seja mais difícil de me conectar com as pessoas, mas eu acho que quando a gente fala sobre a nossa verdade, a sua cabeça, quando ela deita no travesseiro, ela deita tranquila, porque você está falando sobre o que você acredita e não sobre o que fulano fez e funciona, então eu vou fazer também. Então eu acho que esses são os dois maiores desafios, assim, para esse começo. Para esse começo, já teve alguma apresentação? Tem alguma apresentação marcada?
Um momento que você deu uma palhinha com alguém e que já marcou esse começo de trajetória? Cara, eu tenho a sorte de ter amigos muito maravilhosos, assim. Então, é, é muito louco, né? Às vezes eu tô conversando com alguém, tô num bar com alguém, tô na casa de alguém, em algum momento, do nada a pessoa bota pra tocar. Então sempre rola aquela coisa assim, tipo, meu Deus, eu tenho músicas minhas lançadas, pessoas que escutam a minha música. Tem muitas pessoas chegando através desse EP nas minhas redes sociais. Isso é muito maravilhoso. Esse meu produtor, que é o Leandro Bueno, ele é de Portugal e ele deu uma entrevista quando eu lancei meu primeiro single, né, que foi Vestígio, antes do EP, ele tocou a minha música lá em Portugal na televisão e foi uma coisa que eu fiquei assim, Mona, você é doida, porque ele também é cantor, ele poderia super ter cantado as coisas dele, né? Ele cantou essa música que a gente compôs juntos e foi muito maravilhoso. Temos pretensões, sim, de fazer um show de bossa nova, estamos correndo atrás disso e quando eu tiver e puder falar mais sobre, eu falo, enquanto isso acompanho nas minhas redes sociais, mas obviamente temos e vai ser muito gostoso, porque é isso, né? Tipo, bossa nova pra mim é uma coisa que é tão entranhada em mim, é tão natural, e é uma coisa que eu amo tanto, que é fluido, sabe? Então, assim, é gostoso de fazer, é prazeroso de fazer, e as pessoas gostam de me ouvir cantando bossa nova, então eu tenho certeza que vai ser, já tenho certeza que vai ser muito maravilhoso. Legal. Para a gente encerrar, eu queria que você que está no mundo da arte falasse, desse um conselho para quem está começando no teatro, no cinema, na música. O que que você diria? Cara, tem uma entrevista da Fernanda Montenegro que é maravilhosa, que falam isso pra ela, né? Que conselho você poderia dar pra alguém? E pra mim é perfeito o que ela fala. Que o conselho que ela pode dar pra alguém que tá começando nesse meio da arte é desista. E aí as pessoas ficam, nossa, Fernanda Montenegro, como assim desista? A gente imagina que a pessoa vai falar, não, corra atrás, né? E o que ela fala é desista. E aí, se quando você desistir, você se sentir morrendo, você vai ter certeza que aquilo é a sua vida, que você não sabe viver de outra forma. Porque ser artista é literalmente isso. É você ter a certeza que aquilo é a sua vida. Não tem outra coisa que eu me imagine fazendo na vida, em nenhum universo. É ou aquilo ou aquilo. Então toda a sua energia vai para aquilo, todos os seus pensamentos positivos, as suas orações, os seus corres vão para aquilo. Então, para mim, é perfeito o que ela fala. E eu comecei a falar isso em todas as entrevistas que eu dou, é exatamente isso. Desista. Se você desistir, você se sentir morrendo, retorne com a certeza que é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Maravilha. Mavi, foi um prazer falar com você. Como sempre, a gente termina o bloco e o nosso telespectador fica com o clipe, um clipe que você acabou de lançar, de uma música nova, gostosíssima, para a gente ouvir um pouquinho da sua voz. Obrigada de verdade, um beijo grande. Obrigada, meu amor. É um prazer sempre falar com você. Me sigam nas minhas redes sociais, @mavicarpim. Eu sempre lanço muita coisa lá, as primeiras novidades estão sempre lá. E é isso. Um beijo. Beijo. Você de casa fica comigo, depois eu volto logo após o intervalo. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê?
Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Natália Barros, ela que é fotógrafa, e a gente vai falar sobre ensaio de gestante. Natália, seja muito bem-vinda, é imenso prazer conversar mais uma vez com você. Obrigada, o prazer é meu novamente. Tá mais tranquila para essa entrevista? Porque agora já está ficando acostumada. Eu tenho um pouquinho de vergonha, mas... É aquela coisa, um bom fotógrafo está acostumado atrás das câmeras, né? É verdade. E aí, quando muda esse cenário, a coisa se complica, né? Mas olha só, eu queria que a gente começasse falando, que você contasse rapidamente um pouquinho como é que começou a sua trajetória na fotografia, o que que te levou a se especializar em ensaio de gestantes? A minha trajetória começou por paixão, né? Desde pequena eu sempre fui apaixonada por fotografia. Minha mãe sempre fez questão de registrar tudo, então eu herdei isso dela. E com o tempo eu vi que além de um hobby, né? Então eu resolvi investir em cursos, estudei bastante, enfim. E a minha trajetória, eu resolvi me especializar em ensaio gestante, porque eu acho lindo a beleza da espera, né? É uma fase única, né, na vida da mulher, né? Que passa rápido demais. Legal. O que que te encanta nesse tipo de ensaio, além, é claro, dessa beleza da espera que você está falando especificamente? É emocionante registrar esses momentos? Ai, muito. Assim, eu acho que é um amor que já existe, né, antes mesmo do bebê nascer, né? É uma fase de expectativa, de transformação, de carinho, né? É uma fase muito linda na vida da mulher, uma fase única, né?
Em termos técnicos, assim, o que que você considera essencial para um bom ensaio de gestante? Eu acredito que o ensaio gestante precisa de três pilares: iluminação, é, direção e o conforto da cliente. A iluminação, porque ela valoriza, né, as curvas, né, da mulher e a delicadeza da gestação. A direção também é essencial, porque assim, muitas mães chegam aqui sem saber posar, inseguras. Então, assim, a direção faz toda a diferença. Legal. E o conforto da cliente também, desde da escolha das roupas, né, do horário e pausas também, quando necessário. Fantástico. Agora, qual é o melhor período da gestação para realizar o ensaio e por quê? Ou dá para realizar uma crescente dessa barriga? A gente indica entre 26 a 32 semanas, né? Que é o período que a barriga vai estar bem definida, né? O que valoriza as fotos, e a gestante ainda se sente exposta para fazer certas poses, enfim. Mas eu já fotografei, né? Assim, gestante com 39 semanas, porque assim, falou que a barriga não estava ainda daquele tamanho ideal, enfim. Mas assim, vai de cada uma, né? Mas aí chega assim no ensaio e não aguenta fazer certas poses, trocar de roupa já fica muito cansativo. Mas assim, vai de cada gestante, né? Legal. Como é que é o processo de preparação para a sessão propriamente dita? Você orienta sobre figurino, maquiagem, cenário? Então, a partir do momento que a gestante entra em contato comigo, a gente conversa para escolher o estilo de ensaio que ela quer. Se ela quer estúdio, se ela quer externo. Aí, a partir daí, a gente orienta sobre cores, né, que vai ficar harmônica com o cenário, né? Porque, às vezes, o ensaio externo, dependendo, cores não favorecem, né, muito e não deixam as fotos harmônicas. Então, a gente orienta sempre com as roupas que podem favorecê-la, cores, maquiagem, enfim, tudo é conversadinho. Legal. Agora, cada gestante tem uma história única, né? Isso é um fato. Como é que você busca capturar essa individualidade nas fotos? A gente sempre conversa muito com calma, eu busco entender a gestação de cada cliente, objetos que tenham um valor afetivo, né? E durante o ensaio também eu fico atenta aos gestos espontâneos, a conexão dela com o marido, com os filhos. Eu acho que isso torna cada ensaio único. Legal. Quando a gente pensa, a gente está falando de uma coisa muito emocional, a gente está falando de um momento que, na maior parte das vezes, é um momento muito bonito. Então, a gente está falando de fotos que têm muita emoção. Mas, junto a isso, a gente tem que entender que é um trabalho técnico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho na sua avaliação, qual é o diferencial do teu trabalho em relação a outros fotógrafos que atuam nessa área? Eu acredito que o meu diferencial seja a minha conexão com cada cliente. Eu não vou só para tirar as fotos. Eu gosto de sentir aquele momento junto com eles. E assim, a gente sempre mantém contato antes, durante e depois também do ensaio. A gente vira assim, tipo uma amizade mesmo, que a gente tem contato e leva para o resto da vida. Legal. Relacionamento. É isso disso que a gente está falando, né? Verdade. Ó, você já viveu alguma situação marcante ou emocionante durante um evento que você acha que deve compartilhar com a gente? Já teve várias situações, mas assim, uma que me marcou bastante foi de uma gestante que ela estava na gestação do primeiro filho, após passar por algumas perdas. E durante o ensaio ela chorou. E ela estava com as mãos sobre a barriga e ela falou assim: eu nem acredito que cheguei até aqui. Esse ensaio é a celebração da minha vitória. E assim, e com isso eu vejo que a responsabilidade, né, e beleza do meu trabalho. Legal, deve ser realmente impactante estar participando, né, desse momento. Como é que você enxerga a importância desse tipo de registro para a mulher e para a família? Eu vejo como um presente, né?
para a mulher e para toda a família. É um momento de transição e expectativa, né? E poder eternizá-lo vai além de uma memória, né? Vai além de fotos. É uma memória que vai passando de geração em geração, né? O filho lá na frente perguntando: mãe, eu cabia mesmo na sua barriga? E a mãe mostrando a foto, sabe? Eu acho que é muito lindo. É interessante porque lá nos idos dos anos 1980 não existia essa coisa de ensaio de gestante, né? Então a gente, por exemplo, eu tenho 40 anos, não tenho muitos registros da minha mãe grávida, mas eu tenho uma foto que ela tirou quando estava indo para a maternidade. E é absurdamente estranho como é que a barriga dela estava gigante, né? Assim, tipo, a minha mãe engordou 39 quilos na gestação dela. Então ela estava monstruosa, ela estava, sabe, minha mãe é magra, eu que sou a gordinha da família, né? E ela estava com uma barriga muito grande assim, e uma barriga já caindo, do tipo que não estava mais aguentando, né? Eu nasci com 4,850 kg, então você imagina, só eu já era um ser de verdade e tal, não sei o quê. E quantas foram as vezes ao longo da minha vida que eu me deparei olhando aquela única foto. Então, isso que você está falando é muito, muito verdade, né? Assim, a gente que nasceu nos anos de 1980, 1990, a gente não tem essas fotos super elaboradas, bonitas. Mas aquela foto da minha mãe, e a minha mãe ainda estava com uma cara de exausta, que estava sentindo dor e tal, não sei o quê, mas ela é linda. Ela me demonstra muita coisa, assim, sabe? Eu tenho um apertinho aqui no coração quando eu dou uma olhada. Imagino como é que vai ser essa geração que está nascendo com esses ensaios bonitos e elaborados, como é que eles vão perceber a alegria dessa mãe, desse pai, dos irmãos na chegada dessa criança, né? Também tem esse efeito. Agora, o que você diria para uma gestante que ainda está em dúvida se vale a pena fazer um ensaio ou não? Fazer um ensaio, né, é mais do que registrar imagens. Eu acho que é uma fase única da vida, né? Passa rápido demais. E essas fotos serão um presente para ela, né, no futuro, para ela lembrar da força, do amor que existem nesse momento especial. Legal. Depois do nascimento, você também acompanha? Como é que é isso? Então, a gente faz um acompanhamento, né? Tem famílias que optam por fazer depois a sessão primeiros dias, né? Que é a continuação do ensaio gestante. E eu também faço acompanhamento trimestral e esses momentos especiais da família. Eu tenho até um projeto que é o Doce Jornada, que a gente acompanha desde da descoberta da gravidez até o Smash the Cake, né? Que é o 1 aninho do bebê. Delícia. Natália, para quem gostou desse bate-papo e que queira conhecer mais o seu trabalho, obter mais informações, tá grávida ou conhece uma grávida e quer indicar ou sugerir ou dar de presente, como é que faz para falar com você? É só entrar em contato no meu Instagram, né, que é Natália Barros Fotografia. Lá tem o link do WhatsApp, do meu site e é facinho entrar em contato. Queria te agradecer pelo bate-papo, é sempre um prazer falar com você. Em breve a gente volta para falar de mais algum tipo de ensaio que você faz e que está mudando a sua vida, já que foi uma escolha e é de tanta gente que é clicada. Eu que agradeço. Muito obrigada mais uma vez, tá? Um beijo grande, até a próxima. Eu volto após o intervalo. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria. E quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Quer aprender com quem entende?
Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos, que tenha prestado bastante atenção nos nossos apoiadores e patrocinadores e que se mantenha aqui na grade da TV Petrópolis. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.